Arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. De uma forma até desconcertante, os discípulos resumem a pregação de Jesus a essas 8 palavras. E Jesus percorria as aldeias ao longo do Tiberíades, pregando assim: arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. Talvez à época esse resumo fosse mais autoexplicativo. Hoje é interessante que nós busquemos, como em todo evangelho, é claro, como em toda a vida, o que Deus está querendo nos ensinar. Reino dos céus é expressão repetida em todo o evangelho. Mas temos certeza, milhões de cristãos, bilhões talvez, repetem, sem saber do que se trata. Ora, reino é um pedaço de terra cujos habitantes obedecem a um rei. Reino dos céus é a terra quando os seus habitantes obedecerem a Deus. Reino de Deus, reino dos céus. Isso parece lógica pura. O que parece ilógico para qualquer observador é a quantidade de erros, guerras, violências, abusos, corrupções que enlameiam a terra inteira nesse momento em que os espíritos revelam ser o ápice dessa transição da terra, reino dos homens, para a terra, reino de Deus. Como pode? Não deveria ser surpresa, nem tão intrigante para nós. Afinal, toda transição tem essa característica. Uma casa em meio à faxina, que é uma transição da sujeira à limpeza, fica bagunçada. Uma casa que está sendo reformada, reforma que é uma transição também, do estado pior para o estado melhor, também fica completamente desorganizada. Não é assim? Tudo na transição adquire essas características por toda parte, a começar pelas nossas próprias casas. De alguma forma, até cirurgias nos nossos corpos provocam uma grande desordem para estabelecer uma nova ordem. Paulo de Tarso, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 27 a 28, nos explica exatamente esse processo. Porque todas as coisas, diz Paulo, Jesus sujeitou debaixo dos seus pés.
deixando claro, por ensinamentos e gestos, explicamos nós, que o espírito é superior à matéria. Todas as coisas Jesus sujeitou debaixo de seus pés. Mas, quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro que se situa aquele que lhe sujeitou todas as coisas. Deus. Deus, é claro, não está sob os pés de Jesus. E continua Paulo, e quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, por quê? Porque depois, com a saída de Jesus, como era inevitável, uma certa inércia, uma certa continuidade do reino dos homens ainda permanece. Então, depois de Jesus vir, a sua transformação ainda se operaria como se operou por 2000 anos, até que todas as coisas efetivamente, por si mesmas, e como eco da ação de Jesus, estivessem sujeitas ao Espírito, ao amor. Então, também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos, o reino de Deus. Então, estamos num processo de mudança, estamos num processo de transição. A transição é do reino dos homens, que tem como característica a dominação, a guerra, a violência, para o reino de Deus, que tem como característica a boa vontade, o serviço, o amor. É disso que se trata. Mas por que há tanto erro na Terra, tanto mal agora? Deus nos ama em liberdade e assim nos amará eternamente. Prova disso é todo o erro que existe no mundo. Resultado da liberdade que Deus nos deu. Todos estamos destinados a somente acertar. Mas até lá, todos temos a possibilidade de errar. Errar é pensar só em si, nossa condição mais primitiva, o egoísmo, que é herdeiro direto do instinto. Acertar é incluir cada vez mais pessoas, seres, vegetais, animais, em nossos pensamentos, sentimentos, palavras e ações. Tendo como objetivo dessa inclusão o todo, sobre todas as partes, Deus sobre todas as coisas. Como proclamou no mandamento maior o nosso Mestre. Foi isso que Jesus pregou e exemplificou. Mas que fará o Mestre agora? Que alguns se abrem à inclusão enquanto outros se fecham no egoísmo. Numa escola, ao final do ciclo, provas separam os que aprenderam dos que não aprenderam. Jesus colocará os que dormem para novas tentativas de despertamento em outro mundo,
muito mais primitivo. Apresentará os despertos a novas lições aqui na Terra, já mundo de regeneração. Até que todos, os exilados para outros planetas e os que permaneceram na Terra em regeneração, cada um no seu tempo, todos aprendam a servir, a empatizar e a amar. Que assim seja, graças a Deus, para todos nós.